Alisson, todas as áreas têm uma participação na questão de gestão, né? A gente comentou isso nos vídeos anteriores. Mas eu entendo que operações em si é a área que mais lida com gestão, porque você tem que fazer gestão de pessoas que fazem gestão de outras e que faz gestão de um outro grupo final que é enorme. Como é que vocês estão fazendo depois da pandemia, da entrada do home office, para conseguir esse tato de gestão que é tão necessário para a saúde do serviço do call center? E como é que foi essa virada, né? Porque a gente teve que se reinventar, né? Explica um pouquinho como é que era, de forma resumida, o antes e como é que está o agora, lá na operação. O antes, nós tínhamos ali o call center, né? Estávamos na zona de conforto, porque o mundo estava evoluindo, mas a gente não estava na mesma velocidade, porque a gente já se falava dessa era pós-digital, mas a gente não tinha uma operação em home office. E a virada aconteceu de um dia para o outro. Literalmente, então, foi no sábado e acho que foi... A gente estava falando desse caso emblemático, né? Conta para o pessoal o que foi esse dia. Eu acho que eu estava em casa nesse dia, recebi um telefonema do planejamento, e aí o planejamento falando que todo mundo teria que estar no call center, e aí eu estou falando dos meus colaboradores, dos meus gestores, né? Dos meus supervisores, planejamento foi, acho que treinamento. E aí nós chegamos no call center e fomos comunicados que a gente precisava virar todo mundo para o home office. Porque a pandemia estava no seu auge, provavelmente a gente não conseguiria manter essas pessoas presenciais. E aí nesse dia a gente definiu, assim, eu não sabia o que era configurar um home office, como que funcionava, como que eu ia dar feedback, como que eu ia acompanhar resultado. A gente criou tudo ali, né? A gente criou tudo naquele dia e foi muita parceria, assim. O planejamento sentou, começou a dividir as pessoas, a gente começava a entregar headset, mandar as pessoas para casa. O supervisor, que eu acho que foi uma peça-chave nessa virada, porque eles começaram a fazer contato com os operadores e eles aprenderam a fazer a configuração. Então hoje eu tenho supervisores que são gestores que são TI, porque todos eles sabem mexer com essas configurações. Então a gente virou de um dia para o outro. E aí a gente já tinha um desafio, né, de fazer gestão, de extrair das pessoas o melhor delas. Quando veio a pandemia, eu acho que assim, toda a ansiedade que eu tive quando eu entrei no call center, que era tudo novo, que o gerente estava muito longe da minha realidade, que eu não entendia aquele monte de número, isso aconteceu novamente. Eu voltei para a mesma ansiedade de falar assim, como que eu vou gerir isso? Como que funciona tudo isso? E eu acho que o fundamental é assim, primeiro que eu sou metódico, então isso fez com que eu não perdesse o que a gente já tinha construído. Então eu consegui manter acompanhando. E a segunda preocupação foi como que eu vou me comunicar com essas pessoas. Porque a comunicação é uma peça-chave. Assim, nesse momento que a gente está compartilhando, eu estou tendo feedback de cada um de vocês. Mas com as pessoas em home office, a gente não tinha nem sala de reuniões virtuais, né? Ainda estávamos pensando como que a gente faria isso. E aí era por celular. O WhatsApp veio. E aí eu gastei, eu ficava 10, 11 horas no celular. Eu ligava para todos os meus supervisores todos os dias. Batia o resultado, olhava quais eram as dificuldades, e ele chorava, falava que não ia dar conta daquilo. E ele tendo as mesmas dificuldades, né? Porque era você ali cuidando de 10, 15 supervisores, e cada supervisor cuidando de 20, 30 operadores. Sim. Que também já estavam em casa, desesperados, sem suporte, também nesse modelo novo, tendo que aprender o dia a dia, e eu acho que a maior dificuldade ali efetivamente era essa da comunicação, né? De conseguir fazer esse direcionamento, essa gestão, que era algo que a gente tinha com maior facilidade no presencial, né, Alisson? E ainda continua sendo o nosso desafio. Eu acho que esse é um processo de evolução. Vai ficar, né? Isso vai ficar como um processo. Eu acho que o mundo não vai mudar, não vai voltar ao que era antes. Mas o nosso principal desafio nessa era digital, como que eu vou humanizar as nossas relações. E essa é a minha preocupação todos os dias. Um ponto importante, só para deixar todo mundo contextualizado, nós colocamos um post essa semana que durante a pandemia, as vagas de operador de call center, elas cresceram 100%. E aí, pessoas como você, como todas nós que estávamos lá naquele dia, porque assim, a gente falou desse dia aqui nos vídeos, porque em Belo Horizonte tinha uma regra que ia fechar, né? E se fechasse, corríamos o risco de perder nossos empregos, isso era uma realidade naquele momento. E a gente fez parte de uma mudança que
permitiu que mais de 5 mil pessoas ficassem empregadas. Sim. A gente fez parte de um Isso marco é da muito história. forte, né? E em 48 horas, assim, porque nós ficamos ali 48 horas, mudou o rumo das coisas. Eu sei que nós, né, você está falando que é muito metódico, e eu sei, porque eu te conheço um pouco, seguir ali sem ter todos os detalhes, e isso para planejamento também, para operações é difícil, mas hoje, passado mais de quase 1 ano e meio, a gente percebe que assim, foi um dia emblemático, ele foi o primeiro que você lembrou, mas o quanto ele é importante. Sim. E a gente ajudou, de certa forma, a fazer um pedacinho dessa história. Então, assim, foi muito E como é que bacana. foi dessa virada que você fala emblemática e tudo, e esse processo inicial de adaptação, como que você enxerga hoje, passado esse 1 ano e meio, né, dessa data, como que tá? Como é que a gente iniciou e o que hoje você acha que a gente caminhou de evolução nesse processo, que é o novo normal, né? Porque mesmo passada a pandemia, a gente nunca mais voltará 100% ao modelo anterior, né? Sim. Então, você fazendo um balanço de como você fez esse início de virada, que você falou que você tinha dificuldade, que não tinha uma ferramenta adequada, que você não tinha naquele momento nenhuma sala virtual para fazer uma reunião, como que você encara este início da pandemia, dessa virada, e como que está esse processo hoje, 1 ano e meio depois? Eu acho que nós nos adaptamos, né, ao cenário. Tanto é que se eu parar hoje para avaliar a minha performance de um presencial para um home office, a gente vai perceber, pelo menos nas operações que eu gerenciei até o momento, que as performances em home office elas são melhores. Sim. E aí a gente está aprendendo com esse cenário, né? Então a pessoa quando está em casa, ela não tem o desgaste de transporte da casa, às vezes 2, 3 horas da casa até a empresa. Ela consegue dormir, né? Tem uma questão familiar das mães com os filhos, que isso gera satisfação. É verdade. Isso tira um pouco do estresse do dia a dia. Acho que isso tudo interfere na performance do home office. Acho que a tendência é a gente caminhar para isso daí, algumas pequenas operações presenciais, mas o home office hoje ele se adaptou, as pessoas se adaptaram, né? Porque a gente tem, assim, o brasileiro é muito próximo, o call center a gente tem essa relação muito próxima de quem conviveu no call center, e tem alguns memes na internet também, né? Então é aquela pessoa gritando, comemorando, conversando com o cliente, conversando com o supervisor, conversando com o colega. E as pessoas deixaram isso para poder ficar sozinhas em casa. Esse é o ponto de atenção, né? Tem algum segmento que você entenda que sofreu mais com essa virada? O que eu percebo a transformação digital veio muito rápido, né? Então o nosso não voz, porque a gente tem uma expertise em voz, já há anos que a gente trata voz. O não voz chegou e ele tem sido demandado com uma frequência muito maior. E a gente não tem, eu acho que a gente ainda não chegou no auge da nossa maturidade, eu não sei ainda aonde que a tecnologia vai chegar. Perfeito. Então é uma transformação constante. Sim. E a gente percebe que a influência do consumidor hoje ele está muito nas redes sociais. É uma hashtag, um arroba que você coloca, que você vai definir quem é a sua empresa ou não. Então o consumidor hoje, ele que dimensiona isso. E ele faz isso via não voz, e por redes isso sociais. Que a gente tem muito falado sobre experiência do cliente, né? O CX. E 2 pontos que eu vejo sobre essa transferência, sobre essa migração de modelo de trabalho. Primeiro, imagina se a pandemia fosse lá na época que você tinha que esperar até meia-noite para conectar na internet. Seria um caos. Lembrei do seu vídeo falando do pulso. Seria um caos. Ainda pulsa. Tony Pulse. E o segundo, quanto nós, enquanto fornecedor de um trabalho, também se transforma em um consumidor. Porque ele falou, eu passava 11 horas com os meus supervisores na linha. E isso favorece com que o volume de contratos seja feito, né? Que a gente cresça o call center. Porque não só teve pesquisas mostrando a respeito do quanto a compra pela internet aumentou. E aí o consumo, por isso o digital vindo tão forte. O consumo da internet. Então isso fez com que de fato a gente... Alisson, você quer falar? Eu ia perguntar pra ele. Eu ia perguntar qual conselho hoje você daria para alguém que está iniciando num call center e para que pudesse realmente trilhar um caminho de sucesso, chegar onde você chegou. Qual que é o conselho que você daria para um jovem hoje que está entrando?
Eu aprendi ao longo da vida que a gente tem que fazer o que nos faz feliz. É o primeiro passo. Se isso te faz feliz, vai e abrace essas oportunidades. Call Center, ele é oportunidade constante. A gente tem processos, sempre que os operadores entram, eu falo isso, de 6 em 6 meses. Se você quiser sair desse patamar para ir para a supervisão, você consegue. Em 6 meses. No mercado, talvez você não vai encontrar isso. Então, primeiro é amor pelo que faz, porque sem amor você não consegue ser produtivo. E depois é aproveitar as oportunidades. Então, é estar atento a todas as possibilidades e dentro do que é o seu perfil, porque eu não acho que a gente tem que sair por aí abraçando tudo. Perfeito. Não sei se eu sou referência, tá? Mas 20 anos de call center, desses 20 anos, 17 é operação. Durante 3 anos eu saí de operações, trabalhei com RH, e eu sabia, e era muito nítido para mim, que operação é a minha vida. Você queria eu me energia. sinto vivo ali dentro. Na verdade, estar com Eu as não sei se o meu pessoas. perfil é linear e a operação faz um contrabalanço com isso, mas eu tenho certeza que ali é o meu lugar. A gente está terminando aqui, eu não vou querer, né, tomar muito seu tempo, mas a gente quer saber assim, é yoga que você pratica? Né? Muito zen. Reiki. Muito reiki. Gente, eu tô tentando pegar esse equilíbrio aqui, porque Esse é um processo que eu acho que o mundo está passando. Eu converso com as pessoas e vejo as pessoas falando disso. Eu vejo a estou gente olhando dizer que internamente. espiritualização, né? Espiritualização. Acho que a gente está numa transição. Eu também vejo isso. Eu faço meditação também. Medito, então acho que contribui. Você tinha informação privilegiada. Essa é a... Faço meditação também. Que horas? 3 horas da manhã. Seu celular, Eu medito todo dia antes de dormir. aí a hora de dormir difere. Aí 1 hora depois o call center me liga. Isso explica call center e os 15 anos de casamento, hein? Meditação é importante. Alisson, muito obrigada Eu por que estar aqui agradeço. conosco. É um prazer te conhecer um pouco melhor. Você é um gênio. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço essa troca de energia, que é sempre positiva. Foi um prazer, eu agradeço imensamente essa oportunidade de dividir compartilhar esse momento com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. E você conhece alguém da operação, chama ele para assistir esse vídeo, porque aqui com certeza teve muitas experiências que são importantes e podem agregar muito na jornada dele dentro do call center. Não deixe de comentar, de curtir e de compartilhar, hein, gente? Por favor. Isso aí. Obrigada. Deixa o like. Tchau, até o próximo. Tchau. Não, tem que fechar. Fecha. Você tá falando? Fecha. Tem que falar assim, você deixa o seu like, conhece alguém compartilha. no meio da operação que precisa aprender um pouco mais, oportunidade. Vai na minha. O Alisson falando assim, foi um prazer e eu falo, beleza? Eu preciso fazer xixi. Eu também.